Olá, meus amores, tudo bem? Espero que vocês estejam bem e com saúde. Na aula de hoje a gente vai falar sobre propagação do calor e discutir as principais formas de transferência de energia na forma de calor de um corpo para o outro. É muito importante a gente estudar as transferências aí de calor ou a propagação da energia na forma de calor, porque a gente tem várias formas no nosso dia a dia onde isso acontece. Um exemplo clássico é o exemplo aí das nossas proteções em relação à radiação solar. Então, quando a gente passa o protetor solar, a gente está protegendo aí o nosso corpo de receber, né, ou de absorver parte da energia que a gente recebe por forma de radiação. Outros exemplos do nosso dia a dia poderiam estar com as modificações da temperatura de um ambiente, né? A gente tem aí os aquecedores, o ar-condicionado, ou mesmo as experiências que a gente tem no nosso dia a dia de pegar algum objeto que estava em aquecimento e pegar ele sem proteção e perceber que realmente a gente pode ter aí uma condução de calor, uma convecção de calor, uma irradiação de calor. Então, são várias formas que o calor tem de se transferir, que a gente observa no nosso dia a dia, percebe no nosso dia a dia, e nessa aula de hoje a gente vai discutir os aspectos, as especificidades dessas transferências. Quando a gente olha para a propagação de calor, então, ela pode acontecer de três formas. Pode ser a condução, a convecção ou a irradiação. E a gente vai definir cada um dos três. A condução é a transferência de calor de um corpo para o outro a partir do contato. Então, a condução ela precisa de um meio material para que essa energia seja aí transferida de um corpo para o outro. A gente fala que essa transferência, né, acontece por um fluxo de calor. A energia flui, né, tem um caminho material aí para fluir de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Quando a gente observa esse fluxo de calor, se a gente pensar que é um fluxo de energia, esse conceito é o conceito de potência. Se a gente pensar na potência térmica, ela é a quantidade de calor pela variação de tempo. Então, quanto de calor que passa, né, de um corpo para o outro no intervalo de tempo é chamado aí de fluxo de energia ou de potência térmica. Quando a gente olha para esse fluxo, a quantidade de calor pela variação de tempo, ele pode ser medido em calorias por segundo, se o calor estiver em calorias, ou em joules por segundo, se o calor estiver em joules. No Sistema Internacional de Medidas, eu vou até grifar aqui, a gente vai usar em joules por segundo, porque essa unidade dá origem aí à nossa unidade conhecida como watts, que é utilizada aí para potência no Sistema Internacional de Medidas. Se a gente quiser trazer para o fluxo de calor as especificidades do material, a gente pode fazer isso a partir da lei de Fourier. Essa relação de Fourier, ela vai apresentar o fluxo térmico aí, né, ou o fluxo de calor, a partir das especificações da região ou do material que isso acontece. Então, quando a gente observa a lei de Fourier, a gente tem aí, né, a condutibilidade térmica ou a condutividade térmica, que depende do material, então cada material possui uma constante térmica aí. A seção desse material vai nos trazer aí a região em que há essa condução de calor, né? A variação de temperatura dessa região, então da ponta de um fio até a outra ponta, de uma parede, de uma parte da parede até o outro ambiente. Então, a gente vai trazendo aí essas especificações de onde a condução acontece. A diferença de temperatura entre as duas regiões e a espessura. Muitas vezes, esse fluxo de calor aqui aparece com um sinal negativo. Deixa eu pegar uma caneta aqui e colocar, ó. Vocês vão observar que no livro também está com sinal negativo. O que isso significa? Que esse fluxo de calor, ele acontece do corpo de maior temperatura, ou que possui maior energia na forma de calor, para o corpo de menor temperatura, que possui menos calor. Então, o sinal negativo aí vai mostrar esse fluxo de calor, de que corpo o calor sai, né, e por onde ele flui até chegar no corpo de menor temperatura. Outra forma de propagação do calor é a convecção.
A convecção acontece por deslocamento de fluido de uma região de maior temperatura para uma região de menor temperatura. Esse fluido, ele pode ser tanto líquido quanto gasoso, mas precisa ser um material que tenha fluidez entre as suas moléculas, por isso não pode ser um sólido. Uma coisa que a gente não pode perder de vista na convecção é que os fluidos de maior temperatura, eles são menos densos. Então, se a gente pensar aqui, vou pegar um apontador. Se a gente pensar aqui, nesse movimento que está acontecendo dentro do líquido, eu estou desconsiderando nesse momento outras formas de transferência de calor aqui. Não estou pensando na questão da irradiação da chama, não estou pensando no contato em relação a essa chama, só estou pensando que aqui tem um fluido líquido que está quente e uma outra região desse fluido que está fria, só para a gente observar a convecção. Então, o fluido de maior temperatura, que nesse caso aqui é a água quente, ele tem menor densidade. Então, o que vai acontecer? O fluido de menor densidade, ele vai tender a ir para cima da região que ele está aí, né? Vai subir. Isso faz com que o fluido de menor temperatura tenha que obrigatoriamente dar espaço a esse fluido que subiu, então esse fluido de menor temperatura vai descer. Então, esse movimento, né, do fluido, entre o fluido de menor densidade, mas que está com uma maior temperatura, subir, e o fluido de menor temperatura e maior densidade ter que descer, faz com que a gente tenha aí uma transferência de calor por convecção. 3 exemplos de convecção que nós vamos trabalhar nessa aula são geladeira, ar-condicionado e aquecimento de ambientes. Se a gente prestar atenção na geladeira, independente se ela tenha um freezer separado ou não, nesse sistema de duplex que nós temos hoje em dia, sempre há, independente desse sistema, né, uma refrigeração que fica acima das prateleiras. O que acontece? O ar frio que é gerado nessa região, como ele é mais denso, ele desce, e o ar quente das prateleiras aí, como ele é menos denso, ele sobe e é refrigerado, e esse movimento continua aí resfriando os alimentos pelas prateleiras. Notem que como as primeiras prateleiras recebem uma quantidade de ar frio maior do que as outras, aqui a gente coloca os alimentos que estragam com maior facilidade. Nas gavetas mais abaixo aí, né, geralmente nas gavetas que a gente coloca verdura, fruta, são aquelas que não necessitam de tanta refrigeração. Esse é o mesmo princípio de funcionamento do ar-condicionado. A gente coloca o ar-condicionado geralmente acima do ambiente, né, na parede e numa altura considerável, porque ele vai pegar o ar quente dessa região, vai resfriar e vai jogar ar frio. Então, esse movimento, ar quente que é menos denso, sobe, é resfriado, é liberado o ar frio e esse ar frio é mais denso, ele desce. Nesse movimento aí do fluido, há convecção. Os aquecimentos de ambiente pensam no contrário disso, né? De aquecer, geralmente as regiões do chão, porque aí eu gero uma quantidade de ar quente que eu sei que é menos denso e vai subir. Então, eu não posso ter um aquecimento de um ambiente que seja como o ar-condicionado, porque senão o ar quente não tem densidade suficiente para fazer a convecção. O ar quente sempre tem que partir, né? Aí, da parte inferior do ambiente para cima, porque ele é menos denso. E por fim, vamos estudar a irradiação, uma forma de transferência de calor ou de propagação do calor que não necessita de um meio material para se propagar. Se a gente observar, um efeito bastante interessante da irradiação é o efeito estufa. Sai radiação do nosso Sol, né? Vem para a Terra e por conta da composição da atmosfera, parte dessa radiação não consegue voltar para o universo. Então, uma parte fica aqui no nosso ambiente terrestre, que é responsável pela manutenção da temperatura do nosso planeta e até pela existência de vida nele. Um problema que pode intensificar o efeito estufa, e aí a gente vai ter um problema de aquecimento global, são os gases produzidos aí na atividade humana, que podem modificar a composição da atmosfera e intensificar a quantidade de radiação que fica aqui. Aí isso provoca um aumento da temperatura terrestre. Então, a irradiação
como forma de transferência de calor, de propagação de calor, é interessante porque ele não precisa de um meio material, então a gente tem energia vindo aí do universo, no caso do Sol, e nesse efeito de manter a energia aqui por conta da ação da atmosfera, a gente observa o efeito estufa. Não se esqueça que o efeito estufa é um efeito natural e a sua intensificação é uma atividade antrópica aí. E para encerrar os conceitos dessa aula, a gente vai falar do vasodidir ou da garrafa térmica. Ele é um dispositivo pensado para impedir as 3 formas de transferência de calor, né? A gente propagar calor nas 3 formas. Então, ele tenta manter a quantidade de calor que a gente coloca dentro dele preservada. Então, o que a gente tem aí? A gente tem uma tampa que impede que aconteça a convecção, né, do ar quente que está aqui dentro sair, se o nosso alimento estiver numa temperatura maior, né? Ou se ele estiver numa temperatura menor, do ar quente trocar aí por convecção energia com o material lá de dentro. A gente tem as paredes espelhadas que tentam impedir a perda de calor na forma de irradiação. Então, o calor vai irradiar para essa superfície espelhada e vai refletir para o próprio alimento. E a gente tem o vácuo aqui entre as paredes de vidro e a parede de plástico, tem vácuo para impedir transferência na forma de condução. Bom, na aula de hoje a gente trabalhou com as formas de propagação do calor. São 3 formas que nós estudamos e as discussões conceituais de condução, convecção e irradiação e outros exemplos estão lá na página 175 a página 190 do livro de vocês. Eu deixei como tarefa, né, como atividade dessa aula, os exercícios de 1 a 5 da página 191 e 192. Façam com carinho. A gente se encontra logo logo. Bons estudos. Um beijo.